Olá, irmãos! Espero que você e sua família estejam bem. Esse é mais um vídeo da nossa EBD. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Colossenses, agora com o capítulo 3. Nesse capítulo, Paulo vai trazer de uma forma mais prática todas as doutrinas que ele trabalha no capítulo 1 e 2 do livro de Colossenses. Você já teve a oportunidade de ler um pouquinho sobre esse capítulo 3? Se você ainda não leu, eu vou pedir para você dar um pause nesse vídeo e fazer a leitura desse capítulo agora. Pega um papel, uma caneta, anota as principais frases e palavras que chamaram a sua atenção para a gente poder discutir depois, tá bom? Vai lá, faz a leitura e depois volta aqui. Eu fiz algumas divisões no capítulo 3 de Colossenses para poder discutir aqui com vocês. A primeira parte eu chamei de introdução e eu separei aqui os 4 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 4, em que Paulo coloca como centro Cristo. Então vamos lá, vamos ler o primeiro versículo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E o 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui Paulo está deixando claro para os cristãos da igreja de Colossos que agora, uma vez que eles aceitaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Cristo precisa estar no centro. Ou seja, todas as suas ações, todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos precisam convergir para Cristo. É a centralidade de Cristo. Cristo precisa ocupar a centralidade das ações, a centralidade dos pensamentos, a centralidade de tudo que o cristão for fazer. É interessante como que fica bem prático quando a gente aceita Cristo. É difícil, isso não quer dizer que é fácil, mas é prático. Cristo precisa ser consultado, Cristo precisa ser considerado. Tudo precisa ser convergido para Cristo. Eu preciso pensar em Cristo. Uma vez que eu decido por Cristo, que eu defino que Cristo agora faz parte da minha vida e que eu entrego a minha vida para Cristo, ele precisa ser considerado na minha vida cotidianamente, diariamente, todos os dias, em tudo que eu fizer. Todos os dias, em tudo que eu fizer. E Paulo está lembrando os colossenses disso. E nós também somos lembrados disso hoje também. Após essa introdução, Paulo fala de como os cristãos então devem viver no restante do capítulo. E aí eu dividi 4 partes. Como os cristãos devem viver com relação a si mesmos, no versículo 5 ao versículo 11. Como os cristãos devem viver com relação aos irmãos, aos seus irmãos, à igreja, né? No versículo 12 ao versículo 17. Como os cristãos devem viver com relação à sua família, no versículo 18 ao versículo 21. E como os cristãos devem viver com relação à sociedade, do versículo 22 ao versículo 25. Nós vamos rapidamente passar por cada um deles. Primeira parte. Como os cristãos devem viver, como o cristão deve viver com relação a si mesmo. Então vamos lá, do versículo 5 ao versículo 11. O que diz aí? Em síntese, o que Paulo fala sobre o pecado? O pecado que habita em nós diariamente. Nesses versículos, Paulo está falando da natureza terrena que a gente tem. O fato da gente ter aceitado Cristo, da gente ter Cristo em nós que somos cristãos, não impede que a gente peque. Paulo lembra isso aos colossenses, né? Nós não somos santos, não. Nós que estamos aqui ainda na terra, pecamos diariamente, cotidianamente, melhor dizendo. Nós não estamos livres do pecado. Nós temos que lutar diariamente com o pecado e dizer não para ele diariamente. E aí, Paulo lembra aos colossenses de despir do velho homem e vestir do novo homem diariamente. E ele fala de uma ação
que nós cristãos temos que ter, de anular o pecado, de matar o pecado, de fazer morrer essa natureza. Uma ação que nós cristãos temos que ter. Nós que já somos convertidos ao Senhor, que já somos convertidos a Cristo. Ação essa que só nós que já temos Cristo temos que ter e conseguimos ter, por meio até mesmo de Cristo que está em nós. A segunda parte, que vai do versículo 12 ao versículo 17, Paulo diz de como os cristãos devem viver com relação aos irmãos, à igreja. Eu achei interessante ele trazer essa recomendação que diz respeito já a como Paulo já orienta, né, de que os cristãos vivam em comunhão, vivam com outros cristãos. Eu acho que essa orientação está aqui para os nossos dias de hoje, com certeza também, né? Porque nós também devemos viver em comunhão com outros cristãos. Nós também devemos viver em comunidade, em igreja. E essa orientação vem para a gente também. E o que me chamou muita atenção nessa orientação, nessa segunda parte, quando Paulo traz, são os imperativos que ele usa, né? Um monte de orientação que ele traz, que para mim ficou claro como que é bem desafiadora a vida em comunidade. Não é fácil, né? Ele diz assim, como povo, no versículo 12, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, paciência, mansidão, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aqui Paulo parece que já sabia as dificuldades que a gente enfrenta na vida em comunhão. Então ele já deixa aqui um monte de orientação que a gente precisa ter na vida em comunidade. Bom, a terceira parte fala sobre a vida familiar. Como cristão deve viver com relação à vida familiar. E aqui Paulo detalha como que essa união com Cristo se reflete no casamento e na criação de filhos. Aí ele fala do papel da mulher, o papel do homem e dos filhos. Eu não vou me estender à discussão que esse trecho talvez exija, porque geraria talvez um outro vídeo. Mas eu vou deixar aqui elencado alguns versículos que tratam da questão da palavra submissão, porque a Bíblia está cheia de textos falando sobre submissão. E quando eu digo da submissão, eu estou me referindo à submissão para todo cristão. Quando a Bíblia aborda essa palavra submissão, eu estou trazendo esses textos me referindo ao cristão. Quando a Bíblia diz para que todo cristão seja submisso uns aos outros, para que nós sejamos submissos uns aos outros. Então eu penso que essa submissão, ela se estende também à vida familiar. E acredito que quando ela chega na vida familiar, ela abençoa a vida familiar também, e ela contempla isso que Paulo traz aqui nas orientações dele também. Na quarta parte, Paulo ele fala como o cristão deve viver uma relação, deve viver com relação à sociedade. Aqui Paulo traz o tema da escravidão, porque naquela época ainda existia a escravidão, né? Eles viviam ainda com a escravidão. Cristo estava sendo propagado, o cristianismo estava sendo propagado, mas ainda existia a escravidão. Alguns escravos se convertiam, alguns senhores de escravos se convertiam, e Paulo precisava também se referir a esses novos cristãos também. Então, de alguma forma,
ele trouxe essa palavra, precisava fazer o cristianismo fazer sentido para eles. Então, dentro dessa realidade da escravidão, Paulo trouxe nos versículos 22 até o versículo 1 do capítulo 4, dentro da realidade dos escravos, dos senhores de escravos, como eles poderiam enxergar e ver os princípios cristãos ali dentro. É claro que a escravidão, o que não ia de encontro, né, com os princípios cristãos. Então, ia entrar em colapso em algum momento. Mas naquele momento o que Paulo queria era mexer nos corações. As pessoas precisavam ser mudadas primeiro. Então, quando Paulo convida os escravos e os senhores de escravos a tratarem uns aos outros como se estivessem fazendo a Cristo, ele está ali tratando o coração do escravo e do senhor de escravo. O capítulo 3 se chega ao fim, né? E Paulo termina mexendo com tudo, né? É um capítulo que mexe comigo, com meus irmãos, com a minha família e com a sociedade. É um capítulo para mim completo. Mexe com o cristão inteiro. É um capítulo que a gente precisa ler e reler o tempo todo. Espero que tenha sido uma bênção para você, como foi para mim. Que Deus te abençoe e que a gente possa se ver em breve. Um abraço.